Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante que celebra, olha só, 173 anos de uma instituição, a Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 173 anos é bastante tempo, né? É, sim. E a nossa fonte principal são os trechos de um sermão comemorativo que olha para essa trajetória toda, desde lá de 1852 até agora, 2025. O foco deles é bem claro: entender qual o significado e, principalmente, o propósito missionário que essa escola sabatina tem, pelo menos segundo a visão apresentada nesse material. Para quem talvez não conheça tão de perto, a escola sabatina é aquele momento, geralmente aos sábados de manhã nas igrejas adventistas, dedicado a estudo da Bíblia em classes, né? Exatamente. E o objetivo aqui da nossa conversa é tentar desvendar por que esse material descreve a escola sabatina como algo tão fundamental, tão central para a igreja. E qual seria essa missão principal dela? Para a gente já entrar no clima, o material começa citando a Bíblia, Marcos 16,15. E disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Já dá o tom missionário logo de cara, né? Totalmente. E o texto lembra que ela foi fundada lá atrás, 1852, por Tiago White, um dos pioneiros adventistas. E olha que interessante, desde o comecinho a visão já era, tipo assim, ir além do estudo bíblico em si. A ideia era ser uma agência ganhadora de almas. Essa expressão, agência ganhadora de almas, parece que é o coração do argumento deles nesse material, sabe? Não é só uma festa de aniversário, digamos assim. É uma reafirmação bem forte dessa identidade, desse propósito de missão. Pois é, o sermão coloca a escola sabatina não como, sei lá, um departamento qualquer da igreja. Não mesmo. Mas como algo vital ligado à própria existência da igreja. E eles usam uma metáfora bem visual para isso, né? Sim, essa me chamou a atenção, a escola sabatina como o coração pulsante da igreja. Onde tem coração tem vida. Parece simples, né? Mas a implicação disso dentro da lógica do sermão é enorme para a igreja como organização. Ah, sem dúvida. O material até busca apoio numa citação de um antigo líder mundial da igreja, Robert H. Pierson, que foi presidente da Associação Geral lá entre 66 e 79. Ele faz essa comparação direta. Um corpo precisa de um coração forte para ser saudável, certo? Certo. Então, a igreja, como corpo, precisaria de uma escola sabatina forte e vigorosa. E a conclusão que o sermão tira daí é bem direta, até um pouco dura. Uma igreja onde a escola sabatina está fraca, está meio deixada de lado e inevitavelmente terá problemas. E mais cedo ou mais tarde pode se tornar inativa ou morta espiritualmente. Olha como isso conecta diretamente a saúde desse programa específico com a vitalidade missionária da igreja toda. Pelo menos é essa a visão que eles defendem ali. Nossa, é uma conexão muito forte mesmo. Uma interdependência total. E para não ficar só na teoria, o material vai logo para os exemplos práticos, para mostrar como seria esse coração forte batendo na vida real. O primeiro caso que eles contam é de um médico, Dr. Newton, cardiologista lá de Governador Valadares, em Minas. Ele lidera o que o texto chama de unidade de ação, que funciona também como pequeno grupo. Basicamente, é a classe da escola sabatina organizada com esse foco bem missionário. E o interessante é a rotina dele, né? Pois é. O texto diz que ele tem uma carga horária de médico pesadíssima, tipo 60, 70 horas por semana. E mesmo assim, ele encontra tempo para liderar essa unidade com essa pegada missionária bem clara. E não é só ele, né? O texto faz questão de mostrar que a unidade dele tem uma estrutura para isso, tem um coordenador só para ação missionária, tem secretário, tem alguém responsável pelas reuniões do pequeno grupo fora do sábado. Quer dizer, é uma organização voltada para a missão. E essa estrutura, junto com o que o sermão chama de espírito missionário, é que prepara o terreno para a história que vem a seguir, a do seu Valdemar. Exato. Aí a história nos leva para um pouco mais longe, uns 50 quilômetros de distância, para uma zona rural onde, segundo o texto, não tinha nenhuma presença adventista antes. É lá que morava o seu Valdemar, um senhor já com mais de 80 anos. E a história do seu Valdemar, como está contada ali, é bem comovente.
Ele teria conhecido a mensagem da igreja pela Rádio Novo Tempo, que é um canal de própria igreja, em 2023. Ah, pela rádio. Isso. E esse contato despertou nele uma vontade tão grande de ser batizado que ele mesmo construiu uma piscina do lado da casa simples dele, na esperança de que um dia alguém fosse lá batizá-lo. Nossa, que determinação. Uhum. E tem um detalhe que adiciona uma camada extra, sabe? O texto menciona que ele já tinha tido contato com outras igrejas antes, mas depois de um problema sério na coluna, ele se sentiu meio esquecido, sabe? Pelas pessoas que ele considerava irmãos de fé. Isso cria um contraste com o que a unidade do Dr. Newton fez depois. Entendi. É aí que as duas histórias se cruzam, né? O material conta que a unidade Dr. Newton, a unidade Israel, assumiu um compromisso, olha, impressionante. Eles viajaram esses 50 quilômetros todo santo sábado durante um ano inteiro. Um ano. Um ano. Para fazer o que eles chamaram de escola sabatina filial na casa do seu Valdemar. Quer dizer, não era uma visita esporádica. Era presença constante, levando estudo bíblico e algo que o texto destaca, companheirismo. Eles até almoçavam juntos lá uma vez por mês. Esse detalhe do companheirismo pareceu bem significativo. Parece mesmo. E o ponto alto, claro, é o batismo do seu Valdemar naquela piscina que ele mesmo construiu. Mas para o argumento do sermão, o crucial não é nem só o batismo em si, é o que vem depois. Ah, tem mais? Tem. O seu Valdemar, agora membro da igreja, se torna ele mesmo um missionário. Ele começa a ensinar o que aprendeu, a dar estudos bíblicos para a senhora que ajudava ele em casa. E essa senhora também acaba se batizando em 2024. Que incrível! Vira uma corrente do bem, né? Exatamente. E o resultado final, segundo o relato, é que a casa simples do seu Valdemar, naquele lugar antes sem presença adventista, vira um pequeno centro missionário. Uma extensão da escola sabatina. Os vizinhos começam a se interessar, a ir aos sábados, a pedir estudo bíblico. O material até fala no potencial de formar uma nova igreja ali. Nossa, que história! Essa história toda, tá lá, ela ilustra de forma muito clara aquela ideia central do sermão. Um novo missionário em cada batismo. O caso do Valdemar é usado como exemplo máximo da escola sabatina funcionando não só para dentro, mas como um motor ativo de missão que vai para fora, se adapta como ir para uma casa na zona rural e se replica, gera novos missionários. Faz todo sentido dentro da lógica que eles apresentam. Agora, fica a pergunta, né? O quanto disso tudo depende daquela estrutura organizada da unidade de ação que o texto mencionou e o quanto depende dessa conexão pessoal, desse companheirismo, do almoço compartilhado, que o texto cita, mas talvez não explore tão a fundo quanto a estrutura em si. É uma ótima pergunta. Essa dinâmica entre estrutura e relacionamento. E essa ideia de gerar missionários, como o seu Valdemar, leva a gente para o próximo ponto forte do material, a escola sabatina como lugar de preparação para essa missão. Especificamente, preparar gente para ensinar a Bíblia. Exato. O argumento ali é que Deus usaria o ensino para levar as pessoas à salvação e que conhecer a palavra seria fundamental para isso. E para reforçar esse ponto, eles trazem uma figura de peso na história adventista, né? Ellen White. Sim, cofundadora do movimento, cujos escritos são muito influentes na igreja. O sermão cita um trecho do livro Conselhos sobre a Escola Sabatina. E a citação diz que esse trabalho de dar estudos bíblicos de casa em casa seria de origem celestial. Olha o peso disso. Origem celestial. E a citação continua falando da importância de ter professores consagrados, gente que não só conhece a Bíblia, mas que sabe repartir as palavras de verdade. Isso eleva muito o status da escola sabatina e do ensino bíblico direto, entende? Não é só uma atividade a mais. É apresentada como uma ferramenta estratégica, quase que ordenada por Deus para cumprir a missão da igreja. Fica bem claro esse peso estratégico. E para ilustrar essa ponte entre o ensino na classe e a ação lá fora, o material traz outro exemplo, agora lá do Peru. Ah, sim, o caso da irmã Berta. Isso, Berta Limaco, de Piura, no norte do Peru. Ela é engenheira agrônoma, mas também é professora de uma unidade de ação, a Caminho a Cristo. E o que mais me marcou foi a forma como ela se define segundo o texto. Ela diz, sou missionária,
E, nos meus tempos livres, sou engenheira agrônoma. Essa inversão é muito forte, né? A profissão vira o tempo livre. Exatamente. O sermão usa isso como exemplo do nível de paixão e comprometimento que eles esperam ver nos membros envolvidos com a escola sabatina. Com certeza, e eles conectam essa paixão toda dela a um resultado bem concreto. A unidade que ela lidera teria levado 26 pessoas ao batismo só em 2024. 26 é um número expressivo para uma única classe. Muito. E esse exemplo serve para reforçar a tese central do material. Um professor, uma professora que vive a missão com essa intensidade, que pratica o que ensina, dando estudos bíblicos, se envolvendo, acaba inspirando e mobilizando a classe inteira. É a tal agência ganhadora de almas se tornando realidade, impulsionada por líderes como a Berta. Se o Valdemar foi alguém que foi ativado pela ação dos outros, a Berta representa um membro que já é ativo e que lidera, que multiplica. Fica muito claro que esse foco na missão é o eixo principal de todo esse material comemorativo. O sermão até volta a citar Ellen White, do mesmo livro, para martelar essa ideia. As frases são bem diretas ao ponto. A escola sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar almas a Cristo. E outra, o objetivo da escola sabatina deve ser a conquista de almas. Não deixa margem para interpretação, né? O objetivo é esse. Nenhuma. E essa função toda não fica só no discurso, na inspiração. O material desce para o nível bem prático mesmo, apresentando um desafio específico que teria sido lançado pela divisão sul-americana da Igreja Adventista, que é a administração da igreja, para boa parte aqui da América do Sul. Sim, eles trazem uma meta clara para as bases. Exato. O desafio é para cada unidade de ação, cada pequeno grupo. A proposta, como está descrita ali, é que durante o ano cada unidade tente alcançar 3 metas mínimas. Primeiro, dar pelo menos 4 estudos bíblicos. 4 estudos por unidade. Levar pelo menos uma pessoa ao batismo. 1 por ano por unidade. Uma alma por ano, como eles dizem. E terceiro, e isso amarra com a história lá do seu Valdemar, consolidar um novo missionário a cada batismo. Não é só batizar, é formar um novo agente de missão. É um ciclo completo, alcançar, batizar e capacitar para alcançar outros. Exatamente. É uma meta bem definida, quantificável até. E o sermão projeta o impacto disso. Fala que tem mais de 100 mil dessas unidades na divisão sul-americana. Aí a conta é simples. Se cada uma cumprir essa meta mínima de uma pessoa por ano... São milhares de novos membros todo ano. Milhares! E o texto conecta isso diretamente com a crença adventista na volta de Jesus. Diz que isso ajudaria a preparar o povo para esse evento. Ou seja, a meta numérica ganha uma dimensão bem maior, escatológica. O que é interessante analisar aqui é como esse desafio funciona como uma estratégia organizacional clara, pelo menos na forma como o sermão apresenta. É um esforço para pegar aquela visão teológica e missionária da escola sabatina que eles construíram com as metáforas e os exemplos e transformar em metas práticas mensuráveis lá para a ponta, para as unidades locais. É o famoso desdobrar a estratégia, né? Exato. É uma tentativa de alinhar a máquina toda, a estrutura, com esse propósito missionário que eles estão reafirmando. Agora, o que o material não entra em detalhes, claro, é como essas unidades locais recebem e lidam com essa meta, essa expectativa numérica no dia a dia. Se é mais um incentivo ou uma pressão. É verdade. Essa parte da recepção na base fica mais implícita. Bom, então, resumindo o que a gente viu nesse material sobre os 173 anos da escola sabatina. Ela é pintada com cores fortes como o coração missionário da igreja, né? Sem dúvida, o coração vital. Tem uma ênfase enorme no estudo bíblico, não só para aprender, mas como uma ferramenta quase divina para alcançar pessoas. A ferramenta celestial, como eles dizem. E, por fim, tem esse desafio bem concreto, com números e metas, lançado para as unidades de ação para que essa missão toda aconteça na prática. Exato. A mensagem principal que salta desse material é um chamado bem forte para que a escola sabatina não seja vista só como um momento de estudo passivo ou só para quem já é da igreja. A visão que eles promovem é de uma plataforma ativa,
essencial de evangelismo e de formar novos discípulos que também sejam missionários. A comemoração do aniversário, nesse contexto, vira um pretexto para tentar revitalizar o que eles consideram a função original e mais importante dessa instituição. E para fechar o sermão, eles usam um apelo final bem forte. De novo, citando Ellen White, de um artigo antigo, de 1892. No céu não haverá nenhum salvo com uma coroa sem estrelas. Uau! Se você entrar ali, haverá alguma alma nos átrios da glória que ali chegou por seu intermédio. O material conecta essa imagem da coroa com estrelas, onde cada estrela seria uma pessoa salva pelo seu esforço diretamente, ao chamado para organizar as classes com foco em missão, dar estudos bíblicos e, por consequência, levar a gente para a igreja, é uma motivação bem focada na recompensa futura e na responsabilidade pessoal pela salvação dos outros. É um fechamento com impacto emocional, né? E pensando em tudo isso que o material trouxe, talvez uma reflexão final que a gente possa fazer, que vai um pouquinho além do que está escrito ali, de forma explícita, o sermão valoriza muito a estrutura, as unidades de ação, as metas, os números de estudos, batismos, os resultados visíveis, os novos missionários, as novas igrejas em potencial. Sim, o foco é bem nesses aspectos organizacionais e nos resultados. Mas a história do seu Valdemar trouxe aquele toque sutil do companheirismo, lembra? Dos almoços juntos, do apoio humano que ele talvez não tivesse encontrado antes. É verdade. Aquele detalhe do almoço ficou marcado. Então, isso talvez deixe uma pergunta no ar para a gente pensar. Além dos números, da estrutura, qual será o papel real da dinâmica dos relacionamentos dentro dessas unidades? O apoio mútuo entre os membros, o senso de comunidade, a amizade, como esses fatores, que são mais difíceis de medir, ajudam a sustentar esse esforço missionário intenso que o sermão descreve, especialmente a longo prazo. O material exalta a máquina da missão, mas talvez sugira, quase sem querer, que o óleo que faz essa máquina rodar macia seja justamente a qualidade das conexões humanas ali dentro. Como que comunidade e missão se alimentam nesse modelo. É algo que o texto provoca mesmo sem se aprofundar tanto nisso, né? Excelente ponto para a gente ficar pensando. Como a estrutura e o relacionamento se combinam para realmente fazer a diferença na prática. Muito bom. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.